é Fernanda, mas pode me chamar de Fê ou de Nanda. Você escolhe. Esse é o Verdade Suspeita, o seu espaço para ouvir aquelas histórias que todo mundo duvida, mas que quem viveu sabe que é verdade. Você sabe como é que é? As pessoas não acreditam, mas você que viveu sabe que aconteceu. E hoje eu venho trazendo um relato que coloca a ideia de contos de fada de cabeça para baixo. Porque tem gente que acha que fadas são criaturas mágicas, delicadas, quase como anjinhos da natureza. Mas nem todas as histórias são assim. Aliás, a que eu vou contar hoje é o completo oposto disso. Quem mandou esse relato é uma amiga minha desde a adolescência. E como eu já conhecia a história, eu pedi para ela escrever para mim. Mas ela preferiu não se identificar e nomes não serão citados. Prepare-se para descobrir porque depois desse relato, você talvez não olhe mais para o jardim do mesmo jeito. E nem para as fadas. Começo o relato dizendo logo de cara: fadas são más. E posso provar porque aconteceu comigo. Vamos ao relato. Então, agora em primeira pessoa, porque é a minha amiga contando. Eu tinha 12 anos quando tudo aconteceu. Todo verão, eu ia passar férias na casa dos meus avós, numa cidadezinha minúscula, dessas que todo mundo se conhece pelo nome e as pessoas dormem sem trancar a porta. A casa deles era o meu lugar favorito no mundo. Um jardim cheio de flores, um quintal enorme com árvores frutíferas e um rio que cortava a cidade bem perto. Esse rio era calmo, tinha até prainha, então as pessoas gostavam de nadar lá. Até eu queria morar nessa cidade. Era um paraíso para quem via de uma cidade grande, sufocada por concreto, buzinas, poluição. E eu sempre odiei morar aqui em... Ai, gente, é delicado falar o nome da cidade. Mas eu vou falar, porque é ela que tá contando, né? E além disso, ela fala que eu odeio morar, e não que eu odeio a cidade. Sempre odiei morar aqui em São Paulo. Aliás, eu morava em um AP pequeno. Mas naquele verão, algo foi diferente. Logo no primeiro dia, percebi uma coisa estranha enquanto estava na varanda da casa da minha avó. No jardim da frente, algumas flores pareciam se mexer. Minha avó disse que era só vento, mas não era, porque não estava ventando. Depois de uns dias, comecei a notar coisas sumindo. Um dia foi o pedaço de bolo que minha avó deixou na janela para esfriar. No outro dia, uma tigela de jabuticaba que eu tinha acabado de colher no pomar e deixado em cima da pia da cozinha. Teve sumiço até de tesoura de poda. Meu avô dizia que eram os meninos da vizinhança aprontando, coisa de moleque. Mas como disse, lá o portão era aberto, porta aberta. Eu de cidade grande sempre achei o povo meio entrão. Mas eu sabia que não era gente, pois o pessoal sempre anunciava quando entrava, inclusive faziam bastante barulho, e quando eles queriam algo, eles pediam. Numa das noites, sonhei com um barulho no quintal. Era uma mistura de risadinhas baixas e um som arranhando a terra. Peguei coragem, fui até a janela e abri. No quarto que eu dormia, a janela dava para o quintalzão com pomar. E foi aí que eu vi. Havia umas coisinhas andando entre as flores, entre as árvores. Elas eram do tamanho de bonecas Barbie, com asas transparentes, mas não eram asas bonitas, pareciam asa de inseto ressecado. Logo vi e tive certeza do que eram. Eram fadas. As fadas tinham a pele clara demais, quase luminosa, e os olhos negros enormes, que refletiam a luz da minha lanterninha que eu sempre carregava na bolsa. Eu juro que uma delas olhou direto para mim e sorriu. Mas não era um sorriso bonito, não. Era um sorriso malicioso. No dia seguinte, contei para minha avó, mas não disse nada sobre achar que eram fadas. Só falei que vi uns seres estranhos no jardim. Ela ficou pensativa, estranha, como se quisesse esconder aquilo. Só disse: nunca aceite nada que elas oferecerem. Aquelas palavras me gelaram o sangue. Elas? Então ela sabia. Elas? Na noite seguinte, acho deixar um presente no parapeito da janela. Um pequeno colar feito de flores. Parecia delicado, mas as flores estavam estranhas, murchas, fedendo. Eu não toquei. Minha avó disse para não aceitar, mas eu não quis nem mesmo tocar. Fez bem, eu também não tocava, não. Peguei com um palito de cabelo, fui e joguei no lixo do banheiro. Aproveitei e joguei o palito também, peguei quase todo o papel higiênico
higiênico do banheiro, coloquei bastante por cima, sei lá. Fiquei com receio que alguém pegasse, principalmente meus primos menores. Na última noite, antes de ir embora, sonhei que alguém me puxava pelo braço. Acordei com o barulho da janela se abrindo sozinha. Uma daquelas coisas estava lá. De perto, ela estava mais bonita que qualquer coisa que eu já vi. Diferente daquele dia no jardim. Estava lindíssima. Então, eu achei tudo muito pior. O rosto perfeito, as asas brilhando. Mas quando ela sorriu, os dentes eram finos e afiados como de animal. E estavam sujos. Ela sussurrou com uma voz doce demais para ser humana. Se você vier dançar com a gente, você vai amar. Mas vai ser para sempre. Eu fechei a janela com toda a força. Enfiei outro palito de cabelo naquele buraco de por cadeado, puxei o cobertor sobre a cabeça e chorei até acordar de manhã. No dia seguinte, meus pais vieram me buscar. Dei graças a Deus. Nunca tive tanta ansiedade por poluição e barulho de carro, buzina, concreto. Mas tive que ficar mais uma noite, pois meus pais acharam perigoso voltar no mesmo dia. Então iríamos na outra manhã ainda, né? Pelo amor de Deus. Mas ao menos meus pais dormiram no quarto comigo e nada aconteceu. Continuei passando as férias lá até ter uns 14, 15 anos. Daí minha avó morreu e juntou um medo com esse fato. Meu interesse diminuiu e eu procurei evitar. Hoje continuo indo ao menos uma vez por ano visitar meu avô, que mora na mesma casa com outra mulher, e os meus tios e primos, que moram na cidadezinha ou na redondeza, mas fico no máximo um fim de semana ou um feriadão. Nesse ano mesmo, 2025, fui num desses feriadões que teve. Meu tio comentou que fazia pouco tempo que uma criança de 9 anos tinha desaparecido, até então sem rastros, sem suspeitos, e que foi uma comoção na cidade, e que ele até passou a trancar a casa, ainda mais agora que tinha um netinho, e que fez a filha trancar a casa também. Eu fiquei me coçando para falar minha teoria, mas me calei. Não sei. Eu acho que a maioria das crianças e de pessoas no geral somem por causa de seres humanos mesmo, por causa de maníacos, tráfico de pessoas e coisas piores. Mas algumas, a minoria, talvez não sejam levadas por gente, né? Estou pensando aqui, fada, ET, ir para Sete Além. Depois daquilo, nunca mais achei que esses seres místicos fossem legais. Pode ser preconceito, claro, pois existem seres humanos bons e maus, né? Talvez eu só tenha encontrado com a parte ruim. Bom, o pensamento é esse também, né? Pode ter fadas boas como fadas más. Mas aquilo me marcou pro resto da vida. E para sempre eu vou achar que fadas são más. Porque aconteceu comigo. E agora um comentário meu. Hoje ela já tem 40 anos, é casada, ela tem uma filha de 15 anos. E ela nunca contou pro marido ou pra filha. Ela só contou pra mim e pro grupo de amigas ali da adolescência. Eu, desde aquela época, não duvidei, né? O que eu não conheço, eu também não vou pôr à prova, duvidar. E ela disse que não vai contar nem pro marido e pra filha, porque eles são muito céticos e eles não iriam acreditar. Né? Ela disse que desde a infância ela nunca comprou livros ou bonecas de fada pra filha, e a filha também nunca se interessou, e ela dá graças a Deus. E você, ainda acredita em fadas? Acha que todas as fadas são boazinhas e fofinhas? Ou será que tem alguma coisa se disfarçando de fada, usando a aparência de fada para fazer o mal? Ou será que existem fadas más? Fico aí muitos questionamentos. Se você tem alguma história bizarra, estranha, sobrenatural, história de fantasma, história de seitas, histórias de obsessões, possessões, histórias com demônios, ou até mesmo uma fofoca daquela que ninguém acredita, manda para mim, para eu contar seu relato aqui. umaverdadesuspeita@gmail.com. Aqui eu prometo que seu relato vai ser tratado com todo o respeito do mundo